Bom, boa noite a todos e a todas. Agradecemos de antemão a presença de todos nessa audiência pública que vai apresentar o Plano Diretor Cicloviário, uma proposta do Poder Público Municipal, de uma ideia originária que nasceu da Câmara Municipal de Canoas. E eu, sem mais delongas, eu vou direto aqui à composição da mesa, convidar a senhora professora Maria Cristina Molina Ladeira, diretora da EPTC e professora aqui do Unila Salle, a integrar a mesa aqui. Convidar também o professor Jacinto Ponte Júnior, coordenador do curso de engenharia do Unila Salle. Convidar aqui para integrar a mesa o senhor Milton também, que é presidente da associação lá, os ciclistas do bairro Matias Velho, e a nossa Ney, né, Nay, perdão, Nay, tenho mais uns 20 anos para acertar, Nay, presidente coordenadora do Pedala Canoas, que entidade que nasceu na luta pela conformação do plano diretor cicloviário. Bom, a nossa ideia aqui, vou explicar um pouco a lógica, eu vou passar aqui para os integrantes da mesa fazerem algumas saudações e considerações. Após isso, eu vou passar para o Hugo, que é assessoria jurídica e membro também da Associação de Ciclistas de Canoas, para fazer uma apresentação de alguns pontos do Plano Diretor Cicloviário. E após, nós vamos abrir para um intervalo de perguntas e falas e considerações do plenário, e vamos abrir por um tempo, né, após a discussão da noite de hoje, nós vamos dar a data até o dia 6 de julho, é isso, né, Raquel? Para que as pessoas queiram fazerem sugestões à proposta, né? E além dessa apresentação da noite de hoje, o Plano Diretor Cicloviário está no site da Câmara, né, disponível, enfim, para que todos possam se manifestarem. Então, queria passar a palavra de imediato à professora Maria Cristina para algumas considerações. Alô, boa noite. Inicialmente, eu gostaria de dizer que é um prazer estar aqui para compartilhar nesse momento tão importante que é a discussão do Plano Diretor Cicloviário. Trago aqui junto a minha experiência no desenvolvimento do Plano Diretor de Porto Alegre, né, que culminou numa lei complementar 626, de 15 de julho de 2009. E também, isso faz 6 anos, no plano resultou a rede estrutural de ciclovias na cidade e também todas as diretrizes e conceitos e o que se espera em termos de ciclovia, do crescimento desse modal para a cidade de Porto Alegre. E eu acho que é um momento único e é importante esse espaço para a gente discutir com a comunidade, com todos os membros da sociedade, porque realmente hoje esse plano vai dizer o futuro da cidade, né? E nele vai ser a diretriz aonde que todos trabalharemos. Obrigada. Professor Jacinto. Boa noite a todos. Em nome do Centro Universitário La Salle, eu desejo boa-vinda a todos. Estamos muito felizes aqui com este evento, né? Com um evento assim muito importante, assim, que marca muita marcará muito a cidade de Canoas, e sejam todos bem-vindos. Esperamos todo o sucesso do mundo. Nós fizemos uma rápida eleição aqui e a companheira Ney ficou... Milton delegou aqui para representando Boa os noite a ciclistas. todos. Eu falo em nome da Pedala Canoas. Hoje nós vamos apresentar aqui um projeto muito legal, construído juntamente com a comunidade. Nós, da Pedala Canoas, participamos diretamente, ativamente desse plano que vai ser apresentado. Eu acredito que muitas coisas ainda podem ser mudadas, muitas sugestões, então eu acredito que vale a pena prestar atenção em algumas coisas, pensar como ciclista, e eu acho que a Canoas está dando um grande passo aí com a mobilidade urbana. Obrigada. Agora passar de imediato, que o pessoal
tudo britânico, né? Fala dentro do tempo, né? Não dando trabalho. Legal. Com a palavra, o Hugo, que vai fazer uma apresentação sintética aí da proposta. O Hugo participou pela Associação de Ciclistas, né, ao longo de toda a discussão, é da associação dos fundadores, é assessoria jurídica lá do nosso gabinete. Boa noite a todos e a todas, boa noite à mesa. Como a coordenadora Pedala Canoas disse, esse plano cicloviário já vem sendo desenvolvido há bastante tempo. Então, aqui está a composição da comissão especial, né, com todos os vereadores que estão acompanhando lá na casa. O presidente da comissão é o Alexandre, o relator é o Patrício e o nosso presidente da Câmara, Paulo Ritter. A base legal, pelo menos em nível municipal, é a Lei Orgânica Municipal, o artigo 176, que é justamente onde o Paulo falou da emenda de lei que foi realizada em 2013. Então, na verdade, na elaboração do planejamento e na ordenação de usos, atividades e funções de interesse social, o município visará a integrar o uso da bicicleta, da ciclovia, da ciclofaixa, como estruturante no planejamento e execução da mobilidade urbana municipal. O inciso 12 diz que no prazo de 12 meses, o Poder Público Municipal irá elaborar e instituir o Plano Diretor Cicloviário integrado para o município. Então, nós já estamos após essa fase. A sistemática para a criação do Plano Diretor Cicloviário, ela foi realizada da seguinte forma. Foram realizadas pesquisas com usuários de bicicletas na cidade. Houve questionário eletrônico, pesquisa presencial com ciclistas nos principais pontos de circulação, contagem de ciclistas nas principais vias de circulação da cidade e realização de 5 plenárias nos 4 quadrantes da cidade, que é a região sudoeste, vamos dizer assim, ali na Rio Branco, nordeste, que engloba Matias, noroeste, desculpa, nordeste, o Guajuviras, sudeste, o Niterói, e seriam isso. E mais aqui o centro, onde nós fizemos o fechamento com a plenária, que foi lá no Parque Municipal de Olivares, Capão do Corvo. Então, teve a presença da comunidade, de grupos e associações de ciclistas, para avaliação dos trajetos esboçados a partir de pesquisas e levantamentos, estudos técnicos preliminares. A apresentação do plano diretor cicloviário ao Executivo e a aprovação da comunidade ocorreu no dia 9 de 12 de 2014. Ou seja, aí se encerrava o ciclo do Poder Executivo, naquela questão do desenvolvimento do prazo de 12 meses do inciso 12. Os principais resultados obtidos durante a elaboração do plano cicloviário. Diariamente circulam mais de 10 mil ciclistas em Canoas, em deslocamentos para o trabalho, escolas, estações da Transurb e etc. Então, essas pesquisas, existem mapas que fundamentaram o estudo apresentado pela 3C. Então, tinham pontos de Canoas que era impressionante o número de ciclistas, principalmente na Matias Velho e na Niterói, ali naquela região junto da Fernando Ferrari com a Júlio de Castilhos. E, com certeza, a partir dessa avaliação, se verificou a necessidade de se construir uma rede cicloviária de 132 quilômetros para interligar a cidade e em consonâncias com as rotas e a intensidade dos fluxos diários. Aqui tem um pequeno mapa do município de Canoas. O que é importante visualizar? Quanto mais espesso o traço, maior é o movimento de ciclistas pela cidade. Então, o que nós verificamos? Que no eixo sul-norte, ali Porto Alegre-Esteio, é uma via muito utilizada pelos ciclistas. Cortando também de leste a oeste, a gente pode verificar ali naquele traço mais ao norte, entre a Boqueirão e a Avenida Rio Grande do Sul. E também, junto ao sudeste, ali mais próximo ali à direita, que seria aquela região da Grande Niterói, ali que a gente estava, que eu falei antes. Essa pesquisa, ela também teve avaliação assim, dos tempos de utilização da bicicleta na cidade. Então, 48% dos ciclistas
utilizam a bicicleta para deslocamentos de 5 a 15 minutos ali, né? Tá meio fora de foco. 34% usam numa intensidade de tempo um pouco maior. Aqui no outro lado, nós verificamos assim o perfil das pessoas que utilizam os outros modalidades de transporte. Então, 61%. Ali tá, eu estou com dificuldade. Oi? Não utiliza a bicicleta. 16%. Então utiliza a bicicleta 2 a 3 vezes por semana. E os 51%, para encerrar? Utiliza o ônibus diariamente. Então aqui, ó, foi também realizada uma pesquisa com relação a Vou contar o segredo. Ali à esquerda aqui é motivos que fazem as pessoas não usar a bicicleta. 22% é falta de ciclovias, 20% segurança física, 9% segurança do equipamento, 7% distâncias grandes, 6% não há bicicletas públicas. E os motivos que fariam os não usuários a passar a utilizar a bicicleta: 32% existência de ciclovias, 16% trânsito congestionado, 14% menor custo, 12% menor tempo de deslocamento, 10% bicicletas públicas, 7% bicicletários, 6% não usariam, 3% integração com outros modais. Então, assim, ó, o dado mais interessante é verificar que o percentual, os 22 para 32 aqui, ou seja, daquelas pessoas que não utilizam, né, com as pessoas que utilizariam. Então, na verdade, o estímulo para a utilização da ciclovia está intimamente ligado com a construção dessa via, porque a construção dessa rede cicloviária vai trazer a segurança, vai trazer todos, vamos dizer assim, as carências que foram elencadas aqui na pesquisa, né? Por final, também uma questão muito vinculada à questão da utilização da bicicleta é quem é o ciclista. 80% dos ciclistas de Canoas que pedalam atualmente são homens, 20% mulheres. E aqui, daí, são pessoas que não utilizam a bicicleta. Então, 48% são homens, 52% são as mulheres. As mulheres, elas necessitam de maior segurança para circular na cidade. Então, quem circula na cidade hoje verifica que o trânsito ele é muito violento para o ciclista. Então, nós estamos sempre em momentos de conflito na via. Também tem a questão da segurança, da assalto, de falta de luminosidade. Então, o plano diretor cicloviário ele contempla todos esses elementos para transformar a ciclovia num ambiente confortável para a utilização pelos ciclistas. Então, com certeza, havendo essa estrutura, o número de mulheres que utilizarão a bicicleta como modal de transporte diário aumentará. Por fim, eu apresento aqui a justificativa do Poder Executivo no momento que apresentou a justificativa do projeto de lei ao Legislativo. O Plano Diretor Cicloviário de Canoas busca promover, na mesma medida, a acessibilidade e a mobilidade dos usuários desse sistema, garantido deste modo que os ciclistas alcancem facilmente seus destinos, bem como consigam se deslocar com fluidez e segurança de um ponto a outro da cidade. Assim sendo, este plano prevê uma infraestrutura abrangente e conectada, a integração desse modal com o transporte público, tanto em nível municipal como metropolitano, além de ações de educação e incentivo ao modal para fortalecer a cultura da bicicleta em Canoas.
Então, isso aqui a gente trouxe aqui do teor completo aqui da justificativa do Executivo. E também é importante ressaltar que o projeto de lei, o 21 de 2015, ele é composto por 50 artigos e 25 anexos, que podem ser consultados no portal da Câmara de Vereadores de Canoas. É aquilo que o presidente, o Paulo Ritter, nos falou anteriormente. Este aqui é um endereço, né? Mas pesquisando no site, ali, colocando Câmara de Vereadores de Canoas, transparência, vai aparecer legislação e proposições. Daí são as proposições em tramitação. Pontos relevantes para avaliação na audiência pública. Então, aqui nós apresentamos alguns pontos, que são os mapas, e também a questão dos lugares onde devem conter os bicicletários da cidade. Então, eu precisaria da tua ajuda, Luiz, para a gente trocar aí a tela. Isso é legal, acho que... Então, aqui é o mapa da cidade. Eu acho que eu não consigo dar zoom, né? Mas, assim, dentro da mesma estrutura, o que a gente verifica aqui? As vias em vermelho, traço contínuo, são as ciclovias propriamente ditas, ou seja, são as vias estruturais. As vias em amarelo são as vias alimentadoras, ou seja, são aquelas vias que levam o ciclista da sua residência até uma ciclovia estrutural onde fará um deslocamento. É como seriam ruas e avenidas, né, utilizando uma linguagem mais comum. Então, essa é a base aqui que nós temos. Tá? E a vermelha tracejada seria as linhas estruturais projetadas. O anexo 1.4 é esse que está aqui. Bom, aqui são as prioridades de implementação. Eu acho que é outro ponto também que é importante nós destacarmos, que aqui em cima, Luiz, se tu puder me ajudar, em preto, contínuo, traço contínuo. Não consegue visualizar? Tá. Aqui a vermelha em contínuo, eu acho que é de prazo de 1 a 2 anos de implementação. Está em andamento, tá. Essa está aqui em andamento. Essa outra aqui de baixo, a amarelo de 1 a 2 anos, de 3 a 4 anos. Então, na verdade, o plano diretor cicloviário também tem essa questão importante, que é o tempo de implantação dele, das principais vias da cidade. Porque um plano diretor cicloviário, pelo menos no nosso entendimento, ele só será válido, só será eficaz e eficiente quando plenamente implementado, construído. Caso contrário, essa utilização acaba sendo fragmentada e as pessoas perdem aquela sensação de conectividade, de conforto da utilização. Então, acho que é muito importante esses prazos que foram apresentados aqui nesse anexo desse projeto de lei. Então, eu peço aos senhores e às senhoras que avaliem esses pontos, porque eles são fundamentais para a construção dele. Pergunta antes, Hugo, a questão da ciclofaixa ou ciclovia, tem algum determinante por cor ou não? O conjunto, a ideia são ciclofaixas ou... Na verdade, o sistema ele será composto de... Oi, eu queria cumprimentar aqui a arquiteta Angélica Magrini, da 3C Arquitetura. É só nesse ponto, se há um destaque sobre essa distinção ciclovia ou ciclofaixa nas estruturantes, assim, nesse aspecto, assim. Eu acho que é bem técnico isso, né? Na verdade, assim... Desculpe, Hugo, é só para já... Claro, é bem importante entender isso, porque isso é bastante confuso, assim. Na verdade, a ciclovia, o que acontece é que ela é para vias estruturantes,
Na verdade, vias de alto fluxo, porque elas são separadas por um separador bastante largo, assim, da via de rolamento dos carros. Na verdade, são para essas vias mais perigosas, assim. Ela, então, tem aquele canteirinho central, que às vezes tem até coisas... né, ele é maior, assim, às vezes tem até coisas plantadas, assim. A ciclofaixa é aquela mais a gente diz mais leve, assim, é só separado por uns tachões ou uma pintura no piso, assim. Essa é a ciclofaixa, que em geral é para essas vias que não tem um fluxo muito forte, assim, de carro. Então, quer dizer, para vias mais moderadas que a gente fala. E aí, nessas tipologias que a gente foi definindo para determinadas vias da cidade de Canoas, eram determinadas soluções. Então, é bem importante isso, porque é uma graduação, assim. Quanto mais o risco ao ciclista, mais separado. Então, na verdade, é um graduando, assim, ó, a ciclovia é a mais separada, mais dos carros. Depois tem a ciclofaixa, e aí depois é o tráfego comum, assim. Por exemplo, na Boqueirão, ciclovia, porque tem alto tráfego e tem tráfego de caminhão, que é muito perigoso, né? Quem é ciclista sabe, né? Já sentiu um caminhão passando do lado, assim. Então, quer dizer, põe um separador físico bem largo para proteger o ciclista. Só para dar um exemplo, por exemplo, na Venâncio, ciclofaixa, por exemplo. Isso, Niterói, assim, Guilherme Michel, junto ao trem, deve ser ciclovia mesmo. Até na Guilherme Michel a gente propõe uma separação bem forte, assim, né? Porque tem um fluxo intenso de caminhões, assim. E depois Venâncio, Florianópolis, lugares onde os carros também trafegam com velocidade mais baixa. Porque, por exemplo, a Guilherme Michel, as pessoas correm lá, então, quer dizer, deixar separado é sempre muito importante. Legal, muito obrigado. Hugo, é contigo, desculpe. Bom, aqui eu já estou apontando algumas tipologias, né, que a Angélica estava comentando de como é que funciona a separação aqui. Então, é dentro desse contexto que ela estava explanando. Então, aqui uma demonstração. Aqui, ó, aqui está a ciclofaixa, né, do ciclista. O fluxo bidirecional é monodirecional, né, no mesmo sentido dos carros, tá? Só a pintura, sem uma divisão física, vamos dizer assim. E aqui já a divisão física da pista de rolagem dos carros, né, bem caracterizado aqui. Também utilizada no mesmo sentido dos veículos ali em cada faixa. Aqui, 1 metro. Então a utilização aqui, vamos dizer assim, o gabarito seria aqui 1 metro a dimensão aqui da separação. Então isso aqui é importante que vocês verifiquem os anexos. Como eu falei, são 25, né, bastante extensos. Eu só quero apresentar aqui a questão dos estacionamentos para bicicleta, porque isso aqui é uma coisa muito importante. Além de a gente ter toda uma condição de circulação na cidade, a gente também tem que ter um local seguro para deixar as bicicletas, né? Então, na verdade, aqui, nesta lâmina aqui, está indicado a quantidade de vagas mínimas que devem ser disponibilizadas por cada empreendimento. Entendeu? Então, nós temos aqui vários tipos de vagas que são utilizadas. Por exemplo, o Shopping de Canoas hoje tem disponível 50 vagas, né? Daí, o que fala o projeto de lei que é muito interessante? Por exemplo, assim, se está definido na lei que são 50 vagas, número de vagas mínimas,
O empreendimento ele não pode fazer a cobrança, por exemplo, do valor de estacionamento para o ciclista. Esse custo ele já fica inserido dentro do bilhete para os outros usuários do shopping. Entretanto, com a autorização do Poder Executivo, vamos dizer assim, as vagas de 51 em diante, ele pode fazer a cobrança de um valor correspondente à utilização daquele espaço, daquele tempo pelo ciclista. Então, isso é muito importante porque traz a segurança para o ciclista. Além disso, também tem todo um regramento para os paraciclos e bicicletários públicos que deverão, vamos dizer assim, estar presente em todos os espaços públicos da cidade, né? Então, a gente voltando para o PowerPoint. Então, essa aqui é uma redação muito importante que a gente entende, que é com relação ao artigo 34, que eu acho que a gente deve trabalhar em cima dele, que fala de como é que será financiada a construção da ciclovia. Já tem uma discussão em andamento com os ciclistas, então, dentro desse prazo que o Paulo nos apresentou agora, 6 de julho, então seria interessante a gente sugerir uma redação aí que já posso antecipar. A gente vai sugerir a criação de um fundo municipal para implantação e manutenção da rede cicloviária, porque, na verdade, aqui fala, no artigo 34, que o financiamento das obras relativas à construção da rede cicloviária dar-se-á por recurso do Tesouro Municipal, originários de multas de trânsito, advindos de contrapartidas em obras que causem impacto urbanístico, ambiental ou na mobilidade, e outras fontes de financiamento. Então, na verdade, a criação do fundo, pensando assim, de um exemplo prático da nossa vida, é como se criasse uma conta corrente específica para os investimentos para a rede cicloviária, porque o Tesouro Municipal ele já é composto por várias contas. Então, se o recurso, por exemplo, cai no caixa único, como se diz, a gente precisa, vamos dizer assim, da iniciativa do Executivo para a realização das obras do plano cicloviário. Então, a criação do fundo aqui, a discussão que a gente... Porto Alegre teve isso bastante forte, São Paulo também teve. Então, é fundamental para que a gente possa canalizar os recursos especificamente para a ciclovia, justamente porque é um modal muito importante para a resolução que nem eu digo, da imobilidade urbana, né? Cada vez mais a gente está trancado dentro dos carros e também do transporte coletivo. Por fim, na última lâmina, aqui a previsão de votação do plano diretor cicloviário é julho de 2015, ou seja, a segunda quinzena de julho de 2015. Né? E a gente conta com o envolvimento de todos, né, para a gente construir uma cidade mais sustentável e humana. Então, o plano cicloviário, a gente tem que ter em mente o seguinte, a gente conversa muito sobre isso, ele não tem a ideia de segregar o ciclista dos outros usuários do trânsito de Canoas, mas ele tem a função de criar uma cultura de compartilhar, porque além da ciclovia, da ciclofaixa, terão as vias compartilháveis. Então, é fundamental a cultura da gentileza no trânsito, justamente para evitar, porque os maiores exemplos hoje que a gente vê de trânsito no mundo, muitas vezes o trânsito é compartilhado. Então, essa é a forma de a gente ver de humanizar o trânsito nas cidades de uma forma barata, né, e eficiente para todos. Muito obrigado. Então, agora a gente queria... passar para o público, né? Isso, eu gostaria de passar para o público para fazer algum questionamento. Deixa que eu vou pedir para o Luciano primeiro aqui fazer alguns registros, a leitura dos nomes aqui presentes. Agora tu deixa comigo. Presentes nessa audiência, então, Alexandre Bosner, proprietário da loja de bicicleta Niterói, ali atrás. Jorge Kaiser, proprietário da bicicleta Niterói também, está ali. Angélica Rego, aqui presente, arquiteta
Urbanismo e Arquitetura. Karine Marcante Pinto, Diego Acosta de Araújo, Jonas Antunes Vargas, Manuel Tramontim, Eleandro Karvinski, Luciano de Freitas Anglada, Ian Ricardo Rios, Tiago Cove de Souza, Paola Aliati Moiano, Patrick Jardim Jaquim, Gabriel da Costa Pires, Celiana Oldoni, Michele Fonseca, Bruno Laureano Pinto, Christian Pons, Jéssica Liesen, Bianca Gomes, Mariela Carneiro, Maire Invernize, Matheus Bastos, Hugo Lagranha Neto, Fábio Henrique Baroff, Paulo Tadeu, Jean Braga. E é isso, senhor presidente. Obrigado. Agora vamos passar para a gente pactuar aqui a questão do tempo. Eu queria propor, vamos ver que horas são, que a gente encerrasse no máximo 20h30. Não sei se todo mundo tem acordo disso, para a gente abrir então para as inscrições, as pessoas se manifestarem, né? A gente vai anotar aqui todas as sugestões que serão encaminhadas à comissão no prazo aquele teremos até o dia 6 de julho para sugestões de propostas, e o nosso desejo é que a gente vote assim, como o Hugo falou, primeira quinzena de julho, porque, de certa forma, foi construído um trabalho bastante intenso com as entidades, associações. Eu acho que é um plano diretor cicloviário que nasce com um conjunto relevante de legitimidade para a cidade de Canoas, né? Então, começar assim, quem quiser se inscrever, não sei se alguém já se inscreveu ao longo... Não? Alguém? Só levante a mão, por favor, se alguém quiser falar, fazer algum questionamento. Ou pode ser por escrito, Leandro. Aqui, senhor. Vamos tranquilo. Sim, Leandro. Qualquer alteração que, porventura, venha a surgir em relação ao plano, vai atrasar a votação ou isso não tem impacto nenhum? Não, de certa forma, evidentemente, nós vamos seguir assim, a legitimidade do debate que foi feito, né, em relação a essa primeira etapa de participação da sociedade, né. Nós achamos que, como teve esses elementos de muita proximidade com as entidades, associações de bairro, na forma que a pesquisa foi feita, o trabalho da empresa, tivemos sorte que é uma empresa muito qualificada, eu queria já parabenizar, assim, o pessoal trabalhou na formação das ciclovias e ciclofaixas lá em São Paulo, essa empresa que ganhou. Então, os astros conspiraram ao nosso favor, né? Nós tivemos. Então, a ideia é que os elementos que as pessoas proporem, por exemplo, certos trajetos, né? Certos trajetos têm uma legitimidade muito forte, tem um estudo intenso, então nós vamos avaliar muito tecnicamente isso, né, de forma muito clara, assim, e vamos consultar, evidentemente, a associação, né, a própria empresa, né, a secretaria, para tomar alguma decisão, né, em relação a isso. Mas a nossa ideia é, porque para nós o mais importante hoje, assim como para vocês, né, é que a gente aprove, torne lei para que possamos ir para agora, para a nova etapa, né, que é a formação do plano cicloviário, né, na prática, né. Só mais uma consideração. Na minha opinião, debater ciclovia para ciclista é como debater calçada para pedestre. A gente pode fazer um exercício de imaginação, pensar numa pessoa caminhando em meio aos automóveis, numa Boqueirão ou numa Guilherme Michel. É inconcebível, não tem como. Então, acho que a partir disso se faz necessário realmente a aprovação do plano e colocar em prática, né, tudo isso. E só para finalizar, eu queria deixar um depoimento. No sábado pela manhã, eu me dirigi até a cidade de Novo Hamburgo, estação Santo Afonso, e me chamou a atenção do bicicletário cheio, lotado de bicicletas, né? E fazendo uma comparação com a nossa cidade, a gente percebe que, claro, antes do plano não existe bicicletários nas estações, em vários locais públicos,
né? E não existe ciclovia. Realidade diferente do que está acontecendo lá. Né? Em todo o trajeto da extensão da Transurb possui ciclovias, ciclofaixas e bicicletário nas estações. Então, é a estrutura que gera a demanda. Muito obrigado. Muito obrigado, Eleandro. Só registrar aqui, nós temos aqui a presença do Kaiser, acho que todo mundo conhece. O Kaiser vai representar Canoas, Rio Grande do Sul. Se tu quisesse depois dar um relatinho rápido aqui, Kaiser, fique à vontade sobre a tua próxima aventura aí representando a cidade de Canoas. Por favor. Boa noite, sou o Thiago, estudante de Engenharia Civil do La Salle. Algumas perguntinhas, não ficou muito claro para mim se o plano diretor cicloviário já nasce com uma intenção de ser uma faixa de integração de esportes e mobilidade ciclista, ou exclusivamente ciclista, para outros tipos de finalidades, corridas, patins, skates, enfim, outras formas de mobilidade de lazer, inclusive. Eu vou passar para a menina lá, técnica, nos ajudar nesse aspecto. Mas eu acho que é de integração, né? Não, a malha cicloviária ela serve para mobilidade urbana. Na verdade, há já espaços em Canoas para isso, há parques. Na verdade, é para ligar pontos, a gente fala. Ou seja, é como uma rua, sabe? Tu não fica praticando corrida de carro na rua. É para a pessoa se deslocar de um lugar para o outro. Eu até vou complementar o que o Leandro falou, que, na verdade, assim, ele falou em criar demanda. Eu acho que vocês têm que analisar mais as ruas de vocês, porque já há uma demanda muito forte em Canoas. Só não há uma malha assim, cicloviária, né, para proteger esses ciclistas e deixar eles fluírem pelas vias da cidade. Mas, assim, especificamente é para ligar pontos, permitir que o ciclista vá de um ponto ao outro com segurança e com fluidez. Acho que o Luiz Carlos, não sei se Luiz Carlos Grandes ali. Boa noite de novo. Eu trabalho na assessoria do e a gente fez já um pedido de providências, Leandro, para que seja colocado nas estações do trem bicicletários. Inclusive hoje em dia no trem tem alguns adesivos, placas dizendo que não pode estacionar. E nós vemos essa demanda de pedido de providência. Em relação também a ter mais espaços de lazer mesmo, da corrida, a gente tem já um projeto de lei que foi aprovado, instituições, bairros, enfim, os próprios ciclistas podem fazer o pedido para o fechamento das ruas nos finais de semana em torno de praças de parques, para lazer mesmo, né? Bicicleta, patins. É só fazer o pedido nessa cidadão ali na Ipiranga, em frente à Câmara, para a Prefeitura, que eles fazem o fechamento com a segurança, da todo suporte. É basicamente como é feito hoje no Capão do Corvo, né? O Getúlio Vargas, que se fecha domingos e feriados, né? Então a gente fez uma lei que qualquer associação de bairro que pode fazer esse pedido, porque nós ampliamos domingos e feriados o tamanho físico da praça, né? E traz, evidentemente, mais segurança para as famílias, as crianças e adolescentes, para andar de skate, enfim, né? De bicicleta, inclusive. Kaiser, quer dar uma... quer contar um pouquinho, 2 minutinhos da tua aventura lá, que vai... Acho que é legal divulgar, porque é uma coisa bacana ir para a cidade. Sim. Bom, eu sou ciclista desde sempre, trabalho com bicicletas há mais de 21 anos.
Então, acompanho o desenvolvimento da bicicleta dentro da cidade de Canoas há muito tempo, né? E a gente está totalmente voltado ao desenvolvimento da bike, até porque a gente vive da bicicleta. E eu montei um projeto em 2011 que é de percorrer toda a Ruta 40 na Argentina de bicicleta. É uma estrada de 5.200 quilômetros e percorrer essa distância em 4 viagens, 4 expedições em períodos diferentes. Então comecei em 2011, já fiz 2 viagens, percorri 3.018 quilômetros e agora em final de agosto eu vou para a Patagônia para fazer mais 1.200. Então, representando sempre a cidade de Canoas. E a missão do projeto é justamente divulgar e incentivar o uso da bicicleta como meio de transporte. Se por exemplo, alguém é capaz de percorrer toda essa distância que eu estou fazendo durante o projeto, é muito fácil alguém se deslocar 4, 5 quilômetros para poder trabalhar, para poder passear, enfim. É um modo de incentivar o uso da bike mesmo, como meio de transporte. Grande, Kaiser. Não sei se tem mais alguém que gostaria de... Queria lembrar também ao plenário, eu acho que a associação já sabe, nós estamos dialogando com a Secretaria de Inovação para aquela proposta que foi levada para o OP, não sei se todo mundo acompanhou aqui, de umas ciclofaixas de integração entre os parques Capão do Corvo, né, Getúlio Vargas e Eduardo Gomes, né, nós estamos tratando para a possibilidade de antecipar, assim, fazer uma faixa, uma linha imaginária física, né, em domingos e feriados com uso de cones, né, para fazer até... no máximo até o início da primavera, a tentativa aí para ganhar tempo e ajudar, evidentemente, aí a bandeira das ciclovias e ciclofaixas. Não sei se mais alguém gostaria de falar. Então, queria agradecer, que vamos fazer no tempo correto, 20 horas. Queria agradecer muito, assim, principalmente aos servidores da Câmara que estão aqui, né, nos ajudando no horário que deveria ser da folga deles, inclusive. E agradecer muito a todos os senhores e as senhoras que estiveram aqui construindo, né? O plano diretor cicloviário, há um tempo atrás, quando nasceu a bandeirinha, né, na emenda à lei orgânica, parecia algo muito distante, né? Poucos acreditavam, né? E hoje o plano cicloviário, pelo que eu sei, no Brasil, Porto Alegre, talvez São Paulo não, acho que ainda, né? Não tem, então nós saímos na frente porque nós estamos nos antecipando ao desenvolvimento da cidade, né? Então nós estamos hoje a sociedade sabe que as ciclovias, ciclofaixas, por onde elas vão fazer o seu traçado, né? E que foi uma discussão coletiva da cidadania local. Então isso é importante, porque hoje a gente vê muita polêmica em Porto Alegre, por exemplo, né? Dependente dos governos, né? Mas como não foi feito um traçado antecipado, plano diretor, hoje chega uma ciclovia no muro, né? Não tem uma saída. Enfim, aqui nós houve essa parceria entre sociedade, governo e ao legislativo, no que é importante para avançar aí. Tá bom, gente? Muito obrigado, uma boa noite. E eu aviso aos alunos, né, que passaram aqui um recado, que queiram justificar, né, comprovante de presença, né, pdcicloviario@gmail.com, né, para questão justificar aí a sua questão de aula e para os alunos também, né, para chegar um pouquinho mais cedo na segunda também, né. Então tá, muito obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado, gente.